Olá, muito bom dia a todos, Deus abençoe a sua vida. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro, 10/10. Você que está nos acompanhando, há um momento muito complicado sobre o país, ou seja, pós-pandemia, muitas adversidades. E temos aqui uma corrente forte que vai se iniciar na quarta-feira, a provisão de Deus. Você, de repente, está passando pelo pior momento financeiro da sua vida e você não sabe mais o que fazer. Há uma situação muito complicada. É pessoas te cobrando, é pessoas te ameaçando, você perdeu a sua paz. Isso está trazendo contenda, problema, discussão, desentendimento dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Tem algo muito forte na Bíblia. Não sou eu, pastor, que estou falando. É a palavra de Deus. Porque esta era a história de uma viúva, de uma mulher. Daqui a pouquinho eu vou ler para que você entenda. Ela não tinha mais esperança, a não ser entregar as coisas que ela mais amava. O que ela mais amava, pastor? Os 2 filhos que restaram. Porque ela havia perdido o seu esposo. E o credor estava batendo na sua casa, cobrando a dívida que o marido havia deixado. Então não existia mais esperança para esta mulher. Além de levar os seus filhos, quem iria sustentá-la no dia do amanhã? Porque mulher no Antigo Testamento, em Jerusalém, é somente para ter filhos e cuidar da casa, não pode trabalhar fora. Não tinha mais de onde ela se sustentar. Iria acabar morrendo de fome. Mas ela creu na palavra do profeta. Por isso a Bíblia diz: crê nos profetas e prosperarei. Você que está me ouvindo, não vê mais saída. A coisa está totalmente descontrolada. Tudo complicado. É uma bola de neve. Você pega aqui, cobre ali, pega aqui, cobre ali, vai aumentando a bola de neve. Por isso é uma oportunidade para que você esteja conosco na quarta-feira. Que você venha a ser abençoado. Porque Deus tem sempre uma saída para aqueles que o buscam. Deus tem sempre uma alternativa para aqueles que confiam nele. Mas pastor, a minha fé é muito pequena, eu não creio. A Bíblia diz que a fé é aumentada ao ouvir a palavra de Deus. A fé vai crescendo e vai se multiplicando dentro de nós. Eu também não cria, não acreditava. Mas a partir do momento que eu dei crédito à palavra de Deus, as coisas começaram a mudar. E isso faz só um pouquinho de tempo, só 30 anos. Só 30 anos que eu entreguei a minha vida a Ele. Passei por lutas, tenho passado por lutas, mas nunca Ele deixou faltar e nunca me desamparou. Ele sempre respondeu. No momento mais importante e crucial da minha vida, Ele sempre respondeu. Por isso, eu vou um breve intervalo. Na sequência, eu quero te mostrar por dentro da Bíblia o que aconteceu com esta mulher. E aí você tira as suas conclusões, mas eu estou te convidando. Você que não vê uma saída, a situação está complicada. Estão te telefonando, estão batendo na sua porta, estão te cobrando e você não tem de onde tirar. Experimente ouvir a voz de Deus. Creia, Ele trará uma saída para a sua vida. Após o intervalo eu dou continuidade. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. 7 semanas da corrente forte. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Mateus capítulo 21, versículo 18 a 20. Há um mal sobre a sua vida? Algo ruim que te persegue? Não importa onde vá ou o que faça. Vícios dos quais não consegue se libertar. Brigas, depressão, casamento destruído, pensamentos de morte. Venha estar conosco nesta corrente de fé, para que este mal que está sobre você seque pela raiz. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se tiver de fé, e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Nós estaremos clamando a Deus e colocando sobre a figueira seca tudo aquilo que representa seu sofrimento, para que tudo isso tenha um ponto final. Pois como a figueira secou mediante a fé, estes problemas irão secar e desaparecer da sua vida. Na corrente forte, a figueira seca. Igreja Luz do Mundo. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Até uns 2 meses atrás, eu estava numa situação financeira bem difícil na minha vida, bem endividada. Não sabia como que eu ia pagar o meu aluguel, minha faculdade, como que eu ia me sustentar, porque hoje eu moro sozinha. No primeiro dia dessa campanha, eu prometi que se mudasse, eu não tirava mais os meus pés daqui. Você fez um voto. Eu fiz um voto. Presta só um pouquinho, presta atenção. Você desafiou Deus. Se isso daí funciona, se o Senhor está por detrás disso, então eu quero ver acontecer na minha vida. Mais ou menos assim? Exatamente. E aí você fez um voto. Se acontecer, eu permaneço aqui, eu vejo que o Senhor que está agindo e eu fico aqui. Você fez mais ou menos isso? Sim. É um desafio, é um voto. É um voto. Você sabia que Deus se agrada disso, filha? De brorocochó, você está cheio aí fora. Crente que diz, vocês oram por mim. Não, Deus se agrada que o ser humano fala. Eu falo isso no rádio, na televisão. Ô Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, que nem esse careca está falando, então eu quero ver. É a mesma coisa quando vamos orar. Se eu for orar pela pessoa que está enferma e eu tiver dúvida de que Deus não é comigo, não, a pessoa não vai ser curada. Eu já oro e já pergunto para a pessoa: procura a dor, procura o problema. Se o problema está aí ainda, então Deus não funciona. É o que essa jovem fez. Deus se agrada desse tipo de fé, mas não é todos. E o que aconteceu, filha? Eu tinha uma bis, né? Eu sempre vinha, quem me conhece mais frequente, sempre vinha de bis. E de um dia para o outro, eu vendi a minha moto à vista pelo dobro do que eu comprei. E eu vou comprar meu carro agora. Quer dizer que tu já trocou a bis pelo carro? De uma hora para outra, do dia para a noite. E os compromissos, conseguiu pagar o que estava atrasado? Quitei toda a minha dívida. Está abençoada? Abençoada. Está feliz? Demais. Honra o voto que fez com Deus. Quem fez isso, filha? Foi Deus. Bem forte, igreja. Obrigado, Deus abençoe. Bem forte. Tem situações que nós nos encontramos, ou Deus se manifesta, ou então nós seremos destruídos. E Deus se agrada quando nós exercitamos a fé assim. Eu te falo porque foi assim que a igreja nasceu. É assim que nós procedemos, é assim que nós oramos, porque Deus quer ver a atitude nossa de fé. Deus quer ver você manifestar fé. Eu tenho dito aqui, a pessoa com fé e não põe em prática, é que nem uma Hilux, uma SW4 na garagem do teu carro sem gasolina. Para que serve? Estorvo. Está atrapalhando até você tomar um chimarrão na garagem. Nem para embelezar serve. Assim é a fé, quando nós não colocamos a fé em prática.
Amém, igreja? Está com algum problema na sua CNH? Aqui na Formaio Multas você pode ter a solução. Lembrando que você que sofreu algum acidente de trânsito, nós encaminhamos o seu seguro DPVAT. E para você que está com dificuldade em passar na prova teórica do Detran, aqui temos aulas particulares de legislação e também treinamento para habilitados. Entre em contato conosco ou venha até nós. Na Rua Governador Parigot de Souza, 175 na Cango, em Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, eu já vou ler. Primeiro eu gostaria que você acompanhasse esta chamadinha, para você entender o que aconteceu na vida desta mulher. Quais foram os problemas que ela enfrentou. Qual a alternativa que ela tinha. Você vai ver que nenhuma. Não existia mais saída, a não ser entregar os 2 filhos. Assiste essa chamadinha, na sequência eu vou ler 2 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. A falta de recursos financeiros tem sido motivo da ruína de muitas pessoas, atingindo não apenas o que tange a vida material, mas afetando também a família, a saúde emocional e psicológica, entre outras situações. Por isso, se você se encontra nesta situação, sem saída e sem perspectiva de mudança, venha participar da Corrente da Provisão de Deus. Conta a Bíblia que uma viúva estava prestes a ter seus 2 filhos levados como escravos por causa da dívida. E a única coisa que tinha em sua casa era uma botija com um pouco de azeite. E foi através desta botija, a qual se uniu fé e obediência, que o Senhor operou o milagre. E trouxe provisão sobre aquela casa, de modo que paga a dívida. A viúva e seus filhos viveram do restante. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 e 7. Serão 3 semanas desta fé, na provisão de Deus, onde em cada reunião você receberá uma botija, que será usada segundo a orientação ministrada na corrente. Corrente da Provisão de Deus, no Encontro dos Vencedores, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Igreja Luz do Mundo. Muito bem. Você ouviu a chamadinha? Agora eu vou ler. 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, diz assim: A esposa de um dos alunos do seminário procurou Eliseu e contou a ele que seu marido havia morrido. O Senhor sabe que ele era um homem que amava a Deus. Disse ela: Agora ele morreu e os credores vieram cobrar as dívidas dele. Se eu não puder pagar, eles vão levar meus 2 filhos como escravos. O que é que eu posso fazer? Perguntou Eliseu. Quanto de alimento a senhora tem em casa? Não tenho nada, a não ser uma garrafa de azeite, respondeu a mulher. Então vá aos vizinhos e amigos e peça que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, garrafas, jarras, potes, disse o profeta. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Então comece a encher as vasilhas vazias com azeite que a senhora tem na garrafa e vá pondo de lado as que estiverem cheias. Assim ela fez. Os filhos iam trazendo as vasilhas vazias uma a uma e ela ia enchendo e colocando de lado. Logo todas as vasilhas estavam cheias até a boca. Tragam mais uma vasilha, disse ela aos filhos. E eles responderam: já lhe entregamos todas
mamãe, não há mais nenhuma. Então se acabou o azeite da garrafa. Ela correu e contou ao profeta Eliseu o que havia acontecido. Ele disse: agora vá vender todo o azeite com o dinheiro. Com o dinheiro a senhora paga as dívidas e ainda sobrará bastante para viver com seus filhos. Muito bem. É forte isso. É forte. Qual era a perspectiva desta mulher? Entregar os 2 filhos, porque na época a última alternativa para pagar a dívida era os próprios filhos. Eram vendidos como escravo, levados como escravo. E ela então não via saída. Os meninos eram ainda pequenos para trabalhar e juntar dinheiro para pagar as dívidas. E ela então recorreu ao profeta, ou seja, ela recorreu a Deus. Esse é o grande segredo para vencer. Muitas pessoas recorrem a tantas situações erradas, passam para o outro lado, até mesmo o lado do crime, e aí terminam de se afundar, terminam de se destruir. E ela então ouviu a palavra do profeta, que disse: o que você tem em casa? Ela disse: só um pouquinho de azeite numa garrafa, não tenho mais nada. Então ele disse para ela: busque vasilhas, jarras, recipientes, nos amigos, nos vizinhos. Entra na sua casa com seus filhos e feche a porta. Sabe por quê? Tem coisas que dependem só de você e Deus. Porque se você ficar espalhando, contando para as pessoas que estão em volta de você, muitas têm inveja. Muitas pessoas querem a sua derrota, a sua destruição, não vão te ajudar em nada, a não ser te prejudicar. Se você ficar espalhando a sua atitude de fé, elas podem ir na sua mente, no seu subconsciente, na sua cabeça e te desanimar para que você não lute, para que você não busque, para que você não creia em Deus. E muitos o diabo até vai usar a boca dessas pessoas para dizer: ó, você faliu, você quebrou, suma, desapareça, fuja, vá embora. Por isso o profeta disse para esta senhora: entra, fecha a porta. Aquilo que vai acontecer é só você e Deus que precisa saber. Por isso, é um direcionamento da parte de Deus para você. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Simplesmente venha buscar. Use a sua fé, creia. Porque eu creio que assim como aconteceu com aquela viúva, vai acontecer em sua vida. O azeite vai multiplicar. Ou seja, Deus vai trazer uma saída. Deus vai trazer uma alternativa para você. Ela não tinha como pegar no banco, nem pegar emprestado, nem roubar, não havia saída. Mas através da fé, o profeta falou: o azeite vai multiplicar. E todas as vasilhas se encheram. E ela pediu mais vasilha porque o óleo continuava a jorrar. Milagre veio da parte de Deus. Ela pediu mais vasilha e os filhos falaram: mãe, não tem mais. Então o óleo parou. Ela correu contar ao profeta. O profeta sabia já o que tinha acontecido. Então ele orientou aquela senhora: vai, vende uma parte deste óleo, paga as dívidas, a outra parte você guarda para o sustento dos teus filhos até eles ficarem de maior, para te ajudarem o quê? A trabalhar. O óleo era muito escasso naquela época, o óleo tinha um valor enorme. E o óleo então trouxe a solução para as dívidas daquela senhora. Ela não perdeu os filhos, ela não perdeu a casa, ela não perdeu propriedade, o nome dela foi limpo. É isso que Deus quer fazer na sua vida, quer limpar o seu nome. Você não vai precisar se desfazer de nada, não vai precisar entregar nada para os agiotas, para o banco. Creia, experimente, Deus vai te surpreender. Eu já estou profetizando, Deus trará uma saída para você. Ele é especialista em pagar dívida, em sanar contas, porque a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Agora, se você ficar em casa só se lamentando,
aí cabisbaixo, desanimado, pensando até mesmo em fazer besteira, Deus não tem como entrar com providência. Deus precisa que você venha, ouça a palavra e põe em prática a sua fé. E com certeza Ele vai mudar a sua vida. Eu estou falando com pessoas que estão vivendo exatamente assim como eu falei. Até mesmo em fazer besteira você já pensou. Deus manda te dizer, se você der ouvido à palavra, assim será como foi na vida desta mulher, esta viúva será na sua vida. Não importa o tamanho da sua dívida. Não importa se as portas se fecharam. Deus tem poder para abrir. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Deus tem uma nova situação para você. Deus tem uma saída. Um novo comércio. Uma nova situação. Deus sabe de onde prover para te abençoar. Por isso, eu estou profetizando, se você der ouvido, você vai ver aonde Deus vai te levar. E você vai glorificar o nome dEle e vai saber que tu tem uma fé enorme aí dentro de você. O que precisa é pôr em prática. Vamos um breve intervalo, já quero orar em teu favor. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. A falta de recursos financeiros tem sido motivo da ruína de muitas pessoas, atingindo não apenas o que tange a vida material, mas afetando também a família, a saúde emocional e psicológica, entre outras situações. Por isso, se você se encontra nesta situação, sem saída e sem perspectiva de mudança, venha participar da Corrente da Provisão de Deus. Conta a Bíblia que uma viúva estava prestes a ter seus 2 filhos levados como escravos por causa da dívida. E a única coisa que tinha em sua casa era uma botija com um pouco de azeite. E foi através desta botija, a qual se uniu fé e obediência, que o Senhor operou o milagre. E trouxe provisão sobre aquela casa, de modo que paga a dívida. A viúva e seus filhos viveram do restante. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 e 7. Serão 3 semanas desta fé na provisão de Deus, onde em cada reunião você receberá uma botija, que será usada segundo a orientação ministrada na corrente. Corrente da Provisão de Deus, no Encontro dos Vencedores, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Igreja Luz do Mundo. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. 7 semanas da corrente forte. A Figueira Seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Mateus capítulo 21, versículo 18 a 20. Há um mal sobre a sua vida? Algo ruim que te persegue? Não importa onde vá ou o que faça. Vícios dos quais não consegue se libertar. Brigas, depressão, casamento destruído, pensamentos de morte. Venha estar conosco nesta corrente de fé, para que este mal que está sobre você seque pela raiz. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que se tiver de fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes:
ergue-te e precipita-te no mar. Assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Nós estaremos clamando a Deus e colocando sobre a figueira seca tudo aquilo que representa seu sofrimento, para que tudo isso tenha um ponto final. Pois como a figueira secou mediante a fé, estes problemas irão secar e desaparecer da sua vida. Na corrente forte, a figueira seca. Igreja Luz do Mundo. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vem estar conosco. Busque porque Deus vai se manifestar. Meu Deus e meu Pai, confirma no coração desta pessoa. Há pessoas me ouvindo, Pai, exatamente, meu Deus, como o Espírito do Senhor fala. Desesperado, sem saída. Mas o Senhor tem a solução para ela se ela então somente der ouvido ao Senhor. Se ela então somente te buscar. Por isso, meu Deus, eu profetizo sobre a vida desta pessoa. Eu determino o milagre, a bênção e a vitória. Eu profetizo, meu Deus, que as portas se abram. No nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que o milagre aconteça na vida dessas pessoas. Se elas te buscarem, eu estou profetizando e determinando a bênção e o milagre. E o poder de Deus. Óleo vai jorrar, óleo vai brotar. O óleo não vai parar enquanto, meu Deus, não for suficiente para saldar tudo que ela está devendo. Eu estou determinando e profetizando na vida desta pessoa, para ela saber que o Senhor fala com ela. Então uma paz vem ao coração dela que se encontra aí angustiado, desesperado. Uma paz enorme. O Espírito de Deus visita ela. Eu determino cura, milagre, libertação, bênção e vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. A falta de recursos financeiros tem sido motivo da ruína de muitas pessoas, atingindo não apenas o que tange a vida material, mas afetando também a família, a saúde emocional e psicológica, entre outras situações. Por isso, se você se encontra nesta situação, sem saída e sem perspectiva de mudança, venha participar da Corrente da Provisão de Deus. Conta a Bíblia que uma viúva estava prestes a ter seus 2 filhos levados como escravos por causa da dívida. E a única coisa que tinha em sua casa era uma botija com um pouco de azeite. E foi através desta botija, a qual se uniu fé e obediência, que o Senhor operou o milagre. E trouxe provisão sobre aquela casa, de modo que paga a dívida. A viúva e seus filhos viveram do restante. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 e 7. Serão 3 semanas desta fé na provisão de Deus, onde em cada reunião você receberá uma botija, que será usada segundo a orientação ministrada na corrente. Corrente da Provisão de Deus, no Encontro dos Vencedores, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Igreja Luz do Mundo.